Graças e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre o tema impermanência cristã. Mas antes disso, eu quero pedir um favor a você que está assistindo esse vídeo, para você logo abaixo aqui nesse vídeo, apertar no botão de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar nossos vídeos e qualquer dúvida, qualquer coisa, deixar aqui nos comentários. Então, vamos lá para mais um vídeo. Então, para a gente entender melhor o que é a impermanência cristã e como combatê-la, antes a gente precisa fazer uma leitura aqui na Palavra de Deus, que está no Salmo 139, e a gente vai ler desde o versículo 1 até o versículo 24. Então, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, agora é que vem a pergunta: o que é impermanência cristã? Que logo no início desse vídeo eu falei que esse seria o tema do vídeo. Então vamos primeiro dar o significado a essas duas palavras. A gente tem então aqui a palavra impermanência e temos a palavra cristã. A palavra impermanência podemos dizer que significa algo não constante, ou seja, uma inconstância. E cristã podemos dizer que significa espiritualmente ou religiosa. Podendo então, dando significado, poderia também ter sido o tema fraqueza espiritual, que é um problema onde, infelizmente, muitos cristãos e até muitas pessoas do mundo, né, sofrem, né, com a fraqueza espiritual. Ou seja, todas as pessoas que estão no mundo, né, já estão sofrendo de maneira espiritual e já estão com fraqueza espiritual e também acerca daquelas pessoas que já se converteram, só que está passando por aquele momento onde de inconstância espiritual, ou seja, de fraqueza espiritual. Onde pode ser o caso de muitas vezes essas pessoas elas ficarem fracas, né, não terem mais força para fazer nada, não terem mais ânimo para ir para a igreja, ou até mesmo não ter mais força para orar,
louvar a Deus, ler a Bíblia. E isso é um problema que, infelizmente, podemos dizer que, que na nossa época está muito grande. E o Salmo 139 ele retrata muito sobre isso. Então, para esse vídeo, a gente poderia dar dois temas. A gente poderia dar o tema de impermanência cristã, que é o que a gente comentou agora, ou a gente também pode dar o tema nesse vídeo como o Deus sempre presente, que é também um assunto que a gente vai estar retratando, que o Salmo 139 retrata. Então, o primeiro versículo do Salmo 139, que a gente já leu, já começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, o primeiro versículo do Salmo 139 já começa a invocar ao nome do Senhor, já começa fazendo uma invocação, né? Uma vocação. Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, se a gente analisar nesse Salmo 39, a gente vai perceber que é uma oração de louvor e uma ação de graças, porque ele já começa aqui invocando o nome do Senhor, né? Então, a gente analisa aqui que é uma oração. E repetindo o versículo 1, o salmista é uma oração que o salmista Davi fez, e ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, nosso Deus, ele nos conhece desde antes de nós nascemos, né? Ele conhece o que a gente pensa, ele conhece o que a gente fala, ele sabe o que a gente ainda vai falar, ele sabe se a gente está animado na presença dele. Ele sabe se a gente está realmente buscando a ele sabe de tudo. Então não adianta a gente esconder nada de Deus, porque ele sabe de tudo sobre nossas vidas, ele sabe o que a gente irá fazer, por exemplo, daqui a uma hora, daqui a um dia. Ele sabe o nosso dia como vai ser, ele sabe de tudo sobre nós. Então, repetindo aqui, o Salmo 139 é uma oração de louvor e, ao mesmo tempo, também ação de graças, que humildemente dá sentido ao conhecimento que Deus tem de nós. Ou seja, o Salmo 139 quer mostrar que o nosso Deus, ele nos conhece por completamente. Ele nos conhece e sabe de tudo sobre nossas vidas. O versículo 2 diz: Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Versículo 3: Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Ou seja, em todos os versículos aqui, em todos os momentos, o Salmo 139 ele quer retratar que Deus nos conhece. Ou seja, o Salmo 139 ele nos ajuda a compreender mais claramente quão íntima é a presença de Deus conosco. Ou seja, que Deus está em todos os momentos de nossas vidas conosco. Deus ele nunca se esqueceu da gente e nem nunca se esquecerá. Ele se lembra todos os dias e em todos os momentos. Só que aí vem outra pergunta. Já que a gente está falando sobre a impermanência cristã, né? Então, será que todos os dias você está realmente se lembrando de Deus? Será que em todos os momentos de sua vida, quando você tem um momento ali tem a oportunidade de buscar a Deus, ler a Bíblia, fazer uma oração, será que realmente você está buscando a Deus? Será que realmente você está se lembrando de Deus ou você só se lembra de Deus no dia que quer? Deus nunca te esqueceu, e é por isso que nunca você deve se esquecer de Deus. E o Salmo 139, né, ele retrata a ação de graças. Então, ele aqui está mostrando que todos os dias de nossas vidas nós devemos ser gratos a Deus. Nós devemos agradecer por tudo a Deus. E se você estiver passando por algum momento de impermanência cristã, se lembre todos os dias das bênçãos que Deus tem feito para você. Então, que nós possamos saber agradecer mais a Deus, agradecer por tudo, agradecer pelo dom da vida, agradecer pela saúde, agradecer por tudo que nós temos. Porque quantas pessoas, por exemplo, elas queriam ter, por exemplo, o dom da vida, ou até mesmo saúde. Quantas pessoas queriam ter nesse exato momento isso, só que infelizmente estão doentes.
estão em um hospital, né? Então, que a gente possa saber agradecer a tudo que nós temos, pelo Senhor não ter deixado faltar nada em nossas vidas. Então, agora lendo o versículo 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me secas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Então, aqui no versículo 7, né? Perdão, no versículo 6, que fala tal conhecimento é maravilhoso demais. Então, o conhecimento que Deus tem de nós é muito maravilhoso. E é maravilhoso demais. Está além do nosso alcance. É tão elevado que não posso atingir. Então, repetindo o que eu disse desde o início do vídeo até agora. Deus nos conhece por inteiro. Ele nos conhece todos os dias. Ele sabe o que a gente pensa. Ele sabe se a gente está buscando a Ele. Ele nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Ele sabe de tudo sobre nossas vidas. O salmista Davi proclama que Deus o criou com infinito cuidado e o formou em divina semelhança, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 27. Deixa eu colocar lá. Que fala, né, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, lendo aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz que: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, aqui mostra que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e que Deus ele nos criou, né, com infinito cuidado, como o salmista Davi retrata aqui no Salmo 139. No versículo 7 do Salmo 139, diz: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Versículo 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Versículo 9. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar. Versículo 10. Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então, o que esses versículos querem dizer? Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Então, o Salmo 139 também quer mostrar que a gente não poderia escapar, por exemplo, da presença de Deus. Né? Como aqui o salmista Davi faz duas perguntas, né? Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Então, nós fomos escolhidos por Deus para pregar o evangelho a toda criatura. E Deus está contando com você nessa jornada. Então, não desista de buscar a Deus. No versículo 8, como eu já li agora: Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Então, uma curiosidade nesse versículo, né, é que essa palavra sepultura, né, que vem do hebraico Sheol, que essa palavra também pode ser traduzida por profundezas, pó ou morte. Ou seja, se a gente subir no céu, Deus vai estar lá. Se a gente morrer, também Deus vai estar lá da mesma maneira, que é o que diz o versículo 8. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Ou seja, Deus nunca esquecerá de nós. Ele sempre estará cuidando de nós, com todo o cuidado. Né? Como fala, né? Como o salmista Davi, ele está retratando no Salmo 139, que Deus nos criou com infinito cuidado e nos formou em divina semelhança. Então, aqui no Salmo 139 e em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que a gente vai fazer a leitura agora, o escritor confessa a sabedoria de Deus e conhece as atitudes e pensamentos do coração.
Então, deixa eu abrir aqui em Hebreus. Diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ou seja, não podemos esconder nada de Deus, porque Ele sabe de tudo. Lembrando que aqui em Hebreus capítulo 4, né, retrata sobre um descanso sabático para o povo de Deus, que aí já é outro tema, já vai ser o tema do próximo vídeo, que a gente vai comentar mais profundamente depois, no outro vídeo. Então, voltando aqui para o Salmo 139, fazendo a leitura de novo do versículo 10. Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Versículo 11. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então, o versículo 10, não, o versículo 11, ele quer dizer que mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, mesmo que as trevas elas nos encubram, né? Mesmo que a luz se torne noite ao nosso redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Então, o Salmo 139, ele também quer nos mostrar que Deus nos criou, que Deus nos fez de maneira especial e admirável. Então, Deus, ele nos ama. Porque ele nos fez de uma maneira especial e admirável. Então você se lembre-se todos os dias que você é uma pessoa muito especial para Deus. E ele nunca se esquecerá de você. As pessoas desse mundo podem até te esquecer, mas Deus nunca se esquecerá de você. Ele sempre estará contigo em todos os momentos de sua vida. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Então, quando o salmista Davi ele diz, digo isso com convicção, ele quis dizer que estava dizendo aquilo com firmeza ou com autoridade, né? Então, trocando aqui as palavras. Digo isso com firmeza ou digo isso com autoridade, que é a mesma coisa de convicção, né? Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então Deus está tão intimamente presente que nada podemos lhe esconder. Versículo 16. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, o dia de nossas vidas, Deus sabe. Ele sabe de tudo sobre nós. E aqui no versículo 16 fala que todos os dias que Deus determinou para nós foram escritos no livro dele, antes deles existir. Versículo 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles, né? Então que depois desse vídeo, né, e para sempre, você possa entender que a gente deve tratar as coisas de Deus como de maneira preciosa, ou seja, a palavra de Deus ela é preciosa e muito importante para as nossas vidas. Então, se você está passando por um momento de fraqueza espiritual ou impermanência cristã, não desista de buscar a Deus. Continue lendo a Bíblia, continue orando, continue adorando a Ele, porque a palavra de Deus ela é preciosa, né? É como o salmista Davi falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, que todos os dias de nossas vidas nós podemos guardar
a palavra de Deus no nosso coração e sempre lembrar dela, porque ela deve ser muito preciosa para nós todos os dias. E é tantas bênçãos quando a gente começa a ler a palavra de Deus que a gente não consegue nem contar, né? Porque são diversas, são várias. Versículo 18. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Versículo 21 diz: Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Então, o que esse versículo quer dizer é que a gente deve ter muito cuidado com nossas amizades, com as pessoas que andam ao nosso redor, porque a gente não pode andar, por exemplo, ao redor de pessoas ou ter amizade com pessoas que elas odeiam o nome do Senhor. Não. E caso a gente tenha, sempre a gente deve estar falando no nome de Cristo e pregando o Evangelho para elas. Porque a nossa missão como cristãos, como nova criatura, é pregar o Evangelho a toda criatura, como foi ordenado por Cristo Jesus. Versículo 23 diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Então, que a cada dia a gente possa pedir a Deus para que Ele possa sondar os nossos corações, que a cada dia Ele possa nos estar dando sabedoria, né? E se você que está assistindo esse vídeo estiver passando por uma impermanência cristã, que você possa passar, né, dessa fase, que você possa entender que Deus é com você e que você nunca possa desistir de buscar a Deus e sempre perseverar no caminho de Deus, né? Então, não desista. E o versículo 24, que é o último do Salmo 139, diz: Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Então, se você não está, por exemplo, fazendo coisas que não glorificam o nome do Senhor, então que a cada dia você possa pedir sabedoria mais a Deus, que a cada dia você possa ler mais a Bíblia, né? Para andar no caminho eterno, como diz o versículo 24, né? Que a cada dia você possa estar orando mais, possa estar buscando mais de Deus, para assim estar no caminho certo, no caminho de Deus. Como aqui fala no versículo 24, né? E dirige-me pelo caminho eterno. Para algumas pessoas, este pensamento de que Deus nos conhece por inteiramente pode ser assustador, porque pode projetar um Deus sempre atento, que inspeciona e se lembra de tudo que dizemos ou fazemos. E realmente, Deus nos conhece por inteiramente e Ele só quer ver a gente no caminho dele. Ele só quer ver o nosso bem. Às vezes, quando a gente, por exemplo, tem planos de fazer alguma coisa e às vezes não dá certo, é porque tudo é na vontade de Deus. A gente deve entregar tudo nas mãos dele, confiar e esperar que o momento certo vai chegar. Porque ele só quer o melhor para nós. Então, voltando pelo assunto do pensamento, né? Por outro lado, a certeza da presença de Deus pode ser uma alegria, porque sublinha o seu cuidado por nós. Ou seja, a cada dia que a gente se lembra que Deus está conosco, que Ele nos conhece por inteiramente, a gente deve ficar alegre, porque isso está mostrando o cuidado que o nosso Deus tem por nós, todos os dias, em todas as horas e em todos os momentos. Então Ele nunca vai nos abandonar. O reconhecimento deste Deus, que está dentro de nós, alimentando-nos e fora de nós, desafiando-nos, ao sermos envolvidos pelo amor, pode nos guiar à grandiosidade ao vivermos a vida plena e intensamente. Que todos os dias você possa se lembrar que você é templo e morada do Espírito Santo, que todos os dias você possa se lembrar que Deus está com você e não desista, porque Deus todos os dias estará com você, sempre nos abençoando, que está sempre nos abençoando, né, com a sua palavra, porque é como eu disse no início desse vídeo, né, que o salmista Davi disse: Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, que a cada dia a gente possa estar buscando mais de Deus, lendo mais a Bíblia, né, guardando a palavra dele no nosso coração,
Sempre, todos os dias, é muito importante a gente estar fazendo um devocional, lendo um livro da Bíblia todos os dias, lendo alguns versículos, ou sempre orando. Isso é muito importante para a sua vida espiritual. E sempre, todos os dias, é um desafio para a gente cumprir o propósito de Deus. Para que assim a gente possa viver as bênçãos que Deus tem planejado para nós. E ter a salvação e a vida eterna, porque um dia nós iremos morar no céu. Assim como o salmista, visualize Deus presente à sua concepção e ao seu nascimento, alegre e satisfeito com a criação que está se concretizando. Então, que a gente possa visualizar o nosso Deus sempre presente em nossas vidas, desde o dia do nosso nascimento até os dias de hoje, porque Ele nunca nos abandonou e Ele sempre esteve em todos os momentos, em todos os nossos momentos com a gente. Ou seja, em todos os momentos conosco. Então, que a cada dia a gente possa sempre estar alegre e satisfeito com a nova pessoa, com a nova criatura que Deus nos com a nova criatura que Deus formou em nós. Então, agora, para finalizar esse vídeo, né, porque ele ficou um pouco longo, abram sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nunca se esqueçam das bênçãos que Deus tem preparado para você. E não desista, e sempre se lembre do seu foco, do seu alvo, que é Jesus Cristo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e conto com sua presença no próximo vídeo.